das coisas de Deus, amém? Da sua palavra. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Deus, de estar te servindo, de estar te adorando, te agradecendo, Deus. Agradecer, Pai, os seus atributos que o Senhor deu às nossas vidas, da sua paz, do seu amor, da sua longevidade, ó Deus, da sua compaixão, da sua misericórdia. Pai, muito obrigado por estar mais uma vez diante desse ministério, essa responsabilidade de trazer a palavra para o teu povo, para as tuas almas. E assim, ó Deus, nós te agradecemos por mais um estudo. Da minha boca sai palavra de sabedoria, palavras de entendimento, que o Senhor possa se fazer presente nesse momento para dar clareza e entendimento às mentes dos meus irmãos e das minhas irmãs presentes nesse momento, e aos irmãos da live também. E assim eu te peço, te agradeço. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar, irmãos. Estamos na sexta lição, amém? Nessa lição, a gente vai falar do avivamento do ministério de Pedro. Obrigado por ele, professor. Criançada. Então, nós iremos falar do avivamento do ministério de Pedro. Nesse estudo, nessa sexta lição, nessa noite, amém? Vamos no texto áureo aí. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, ou os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Isso está em Atos 2, verso 14. E a verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Ou seja, nós vemos um avivamento na nossa vida, como já foi falado em outras aulas aqui. Antes, como é que você era e como que você está hoje. Ou os nossos irmãos, né, eles percebem isso nos nossos próprios olhos, e irmãos também, a diferença entre o antes, o Mateus de antes e o Mateus de hoje. Então há um avivamento, houve um avivamento, há um avivamento, há uma misericórdia da parte de Deus sobre a minha vida, e eu estou pegando base na minha vida e no meu exemplo. Amém? Então vamos para a leitura da Bíblia aqui em classe. Atos capítulo 2, verso 14 ao 24. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões, judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos ou jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar no Senhor ou no seu nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, um varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos entregue pelo determinado conselho e a presciência de Deus, tomando-os, os crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as anseias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém, igreja? Então está aqui um texto em classe, nessa base de hoje, para a gente falar
do grande apóstolo Pedro. Mas a lição diz, iremos tratar sobre o que? O avivamento no ministério do apóstolo Pedro, de Pedro. Mas precisamos entender quem era Pedro quando conheceu Jesus. Quem era Pedro pós o dia de Pentecostes, o dia prometido por Deus em Joel, capítulo 2. Então houve uma transformação na vida de Pedro. Vamos à introdução, perceba. Nessa lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos da sua vida. Então veremos o que? O protagonismo tanto do apóstolo Pedro antes do dia dos Pentecostes, um pouco antes de Jesus Cristo, com Jesus Cristo, ele no dia de Pentecostes, mas a lição aqui trará ele antes do dia do derramamento do Espírito Santo de Deus e após. O que aconteceu? O que acontece com uma pessoa, uma conversão, um avivamento? Tem que haver transformação, tem que haver a misericórdia de Deus sobre a vida daquela alma ou daquelas almas. Assim nós podemos dizer que houve um grande avivamento. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impossível. Preste atenção, igreja. Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele era um homem impossível. Vamos ver mais na sequência. Voluntarioso e espiritualmente débil. Mateus, o que é espiritualmente débil? Espiritualmente fraco. Espiritualmente debilitado. Percebam que esse estudo não é para denegrir a imagem de Pedro, ou denegrir o que ele foi, o que ele é, o que ele representa nos dias de hoje para nós. Observe que no início há um grande elogio, da parte dos teólogos, há um grande elogio da minha parte, dizendo que ele era um homem impossível, agia muitas vezes por impulsão no seu modo de falar, no seu modo de agir. Ele não pensava para falar, ele não pensava para tomar uma decisão. Esse é o apóstolo Pedro. E quanto de nós conhecemos pessoas assim? Eu era uma pessoa assim também, impossível, muitas vezes de tomar a decisão, querer fazer acontecer, muitas vezes agir pelo emocionalismo, pela carne. Mas sabemos que nós cristãos somos avivados, dependentes de Deus, dependemos da sua graça, dependemos do seu Espírito Santo, para que nós podemos ter os seus atributos em nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. Um homem possível, voluntarioso, ou seja, sempre disponível para ajudar, sempre disponível para ajudar o próximo, ali com Jesus, ajudando, mesmo ele sendo impossível, mesmo ele sendo um pouco um homem ali um pouco raivoso também, mas sempre voluntarioso, sempre disposto a ajudar aqueles a quem precisava. E espiritualmente débil, como eu falei, fraco, debilitado na fé. Segundo, depois dos Pentecostes, foi transformado em um homem cheio da unção e revestido do poder cheio e revestido do poder do alto. E quando nós falamos revestidos do poder do alto, entenda que não é a fala do Mateus, não é a fala do teólogo, não é a fala do escritor. Entenda que revestido do poder do alto se refere a Lucas capítulo 24, quando Jesus disse, verso 49, Jesus disse: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam pois na cidade, até que vocês sejam, Jesus falando, revestidos do poder que vem do alto, igreja. Então, vemos aqui Pedro com as características dele antes de ser cheio do poder que vem do alto. Mais uma vez eu repetir, você enfático. Esse poder do alto não é uma linguagem de dizer que eu vou olhar para o céu, vai derramar o poder. Não. Esse poder foi prometido. Esse Espírito Santo habitado em nós, vivificado em nossas vidas, esse Consolador, esse Paracleto que está do nosso lado, é Ele que nos ajuda, que nos fortalece, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos dá direcionamento, é Ele que nos faz viver até a consumação dos séculos. E diz mais: temos
preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Mateus, qual a experiência? Vamos para o primeiro passo aqui. Pedro antes do Pentecostes. Me acompanhe. Primeiro, as duas atitudes de Pedro. Observe. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas se identificavam ou identificavam ele. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros entendiam que era Elias, outros entendiam que Jesus era o Jeremias, outros diziam que Jesus era profetas, né? Havia esse, quem é Jesus? Vamos identificar Jesus? E todo mundo falava, Elias é o profeta Jeremias, esse é um profeta, e ninguém extraía e conseguia fazer a grande declaração, mas Pedro conseguiu fazer. Observe na leitura. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente. Pedro respondeu. Onde que está isso aí, Mateus? Mateus capítulo 16, verso 16 e 17. Capítulo 16, verso 16 e 17. Diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto muitos estavam ali procurando a resposta, falando que ele era Elias, Jeremias, era um profeta, não, Pedro, cheio da graça, cheio da direção de Deus, nesse momento ele fala: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Observem só, após ele falar isso, olha o que aconteceu. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, ou seja, feliz és tu, Simão. Ele vai completar aqui: Bem-aventurado és tu, ou seja, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi da carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, quem revelou que ele é Cristo, Filho do Deus vivo, foi Deus, que falou imediatamente para Pedro nesse momento. Imagine só, a igreja, você diante de pessoas comuns como eu e você, mas uma pessoa bem diferente, um homem cheio da unção, o Filho de Deus do seu lado, e dizer: quem sou eu? Como que eles me identificam? Como que eles me chamam? E as pessoas ali sem resposta, e você, impulsivamente, ali, sem pensar, ali na hora, por Deus, direcionado por ele, falando: Tu és Filho, o Cristo, Filho de Deus. Algumas traduções de Deus Altíssimo. Imagina a felicidade de Pedro falar que ele é bem-aventurado. Imagine o elogio que ele recebeu. Você recebeu um elogio da parte de Deus, da parte do seu filho, falar: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Feliz és tu, porque o que saiu da sua boca agora não veio de você, mas veio do meu Pai. Ou seja, você foi usado para falar que eu sou filho de Deus. Mas a gente sabe que nós não vivemos de elogio, amém, igreja? É por isso que devemos tomar muito cuidado de nós que cantamos, nós que trazemos a palavra, nós que carregamos o ministério nas costas, de você querer ser alimentado por elogios. Por que disso? Porque você acaba tirando foco. Pedro, naquele momento, ficou super feliz, maravilhado. Então nós estamos vendo os dois lados de Pedro. O primeiro, quando Jesus exortou ele, Jesus falou: Bem-aventurado és tu, Simão. Observem só na leitura em diante. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus ao seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebeu uma reprimenda. O que é reprimenda? Uma repreensão. Reprimenda é ser reprimido, ser corrigido, ser repreendido, tá bom? Uma reprimenda de Jesus. O nosso Senhor havia dito que ele, ou seja, Jesus, havia dito para eles, os discípulos, que olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue aos homens, aos filhos dos homens, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus, ele falou todo o seu plano de salvação, todo o seu propósito que veio do Pai.
Então observem que ele não veio aqui à toa, ele é filho de Deus, ele passou aqui, ele acabou ali conhecendo os apóstolos, os discípulos. Sabemos que na Bíblia, já mostrei isso para vocês, que ele orou para escolher os seus discípulos. Alguns acreditam na predestinação, outros não, enfim, isso não cabe discutir agora. Mas eu acredito no plano de Deus, no propósito de Deus. Observem só. Religioso, aqui ó, imediatamente Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou, quando ele ouviu da própria boca de Jesus, dizendo que ele seria entregue aos religiosos, aos fariseus, aos saduceus, aqueles que adotavam santidade, né? Se vestiam com vestes lindas, com seus filactérios na cabeça, no braço, dizendo ali, levando os mandamentos, né? As mensagens de Deus na cabeça e no braço. E nós olhamos para isso e Jesus olhou e falou: olha, você entrega a eles. Pedro imediatamente falou: não, que isso? Ó, observem só, Mateus capítulo 16, no mesmo capítulo, tá? No verso 22. E ele em seguida, o mesmo Pedro retrucou dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum, Senhor, pode acontecer isso. O Senhor não pode sofrer, o Senhor não pode ser crucificado, o Senhor não pode ressuscitar ao terceiro dia. Lembrando, antes, nessa mesma conversa, nessa mesma período, Deus elogiou Pedro. Disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Simão Pedro, né? Barjonas. Bem-aventurado, feliz é tu. Mas nesse momento, após essa mensagem, porque Pedro, ele estava na linha de raciocínio do diabo. Como assim, Mateus? Ele foi usado pelo diabo nesse momento? Não, não é isso. Nesse momento, ele teve a ideia ali de impulsividade de falar: não, Senhor, eu não quero que o Senhor cumpra o propósito do Deus Pai. Eu não quero que o Senhor faça isso. E olha o que Jesus falou, igreja, preste bastante atenção. Nós cristãos, às vezes, temos uma imagem de Jesus, né, pastora? Que vai falar manso, vai falar tranquilinho com você na hora de te corrigir, vai falar de boa, suave, mano, tá em paz, parça. Não é assim. Ele é amor, ele é justiça, já falamos sobre isso. Mas eu imagino nessa linguagem aqui, Jesus repreendendo. E olha como Jesus repreende Pedro. De pronto Jesus respondeu, depois de ele questionar os planos de Deus, porque aqui houve um questionamento. Ele queria quebrar o propósito de Deus para o filho, quebrar o que foi já desenhado no plano da nossa salvação, para a nossa salvação. E Jesus responde: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são aos homens. Mateus, como assim? Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Sim, igreja, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque essa é a fala de Satanás. Vemos depois, né? Depois de Jesus Cristo sendo levado ali ao deserto, sendo tentado, ele precisava passar pela tentação. Por quê? Porque nós sabemos que Adão, ele tinha um teste a passar e ele foi reprovado. Ele, Adão e Eva pecaram. Mas, como o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 4 e também o capítulo 5, que o segundo Adão, esse não fracassou. E ele precisava passar por isso. E quando Jesus fala: para trás de mim, Satanás, ele está dizendo: Pedro, se você continuar com essa sua mente, se você continuar com essa sua impulsividade, se você continuar com essa sua fala, com esse propósito de Satanás, porque é ele que quer que eu faça isso, então você fique para trás de mim, porque eu quero que Satanás fique atrás de mim, eu não quero que ele fique na minha frente. E é por isso que ele fala tão verdadeiramente, tão sabiamente e tão reprimidamente, para reprimir, para corrigir o apóstolo Pedro. E ele fala: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ou seja, Pedro, tu falou uma bobagem, tu ainda não entendes os propósitos do meu Pai, tu ainda não entende os planos, os projetos do meu Pai.
Se você quer ser servido a Deus, a mim que sou filho de Deus, fique na minha frente. Se você quer ser servido a Satanás, servir a Satanás com essa sua linha de raciocínio, fique para trás. Mateus não está dizendo isso, não, mas esse é o que o texto quer dizer. Não é que Pedro é Satanás, mas se ele continuasse com essa sua impulsividade, com essa sua fala sem nexo, com essa sua espiritualidade débil, ou seja, fraca na fé, você vai ficar para trás. E ficando para trás, você vai naufragar na fé, como o apóstolo Paulo disse. Você irá perecer, porque você quer frustrar os planos de Deus, né? Quem é que pode frustrar os planos de Deus? Vamos seguir aí. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimida, ou seja, uma repreensão após uma palavra de aprovação. Imagine você ser elogiado e daqui a alguns minutos na fala ali, na conversa, você ser reprimido, você ser repreendido. Imagine a frustração do próprio apóstolo Pedro, não com Jesus, mas com ele mesmo, e falar: nossa, eu tenho que me controlar mais, eu tenho que melhorar mais. Eu quero deixar aqui para vocês um aprendizado, igreja. Lembra que eu falei? Cuidado com os elogios, cuidado com o que você almeja. Se você quer se alimentar dos elogios no seu trabalho, elogios na sua casa, viver de elogios, tem que tomar muito cuidado, porque você tem que estar preparado para a repreensão. Você tem que estar preparado, nós cristãos temos que estar preparados para ser corrigidos na palavra, no amor e na justiça. Talvez um irmão vai ser usado por você, por Deus, pelo Espírito Santo, para corrigir você nos seus atos, nas suas atitudes, com sabedoria, com eloquência, cheio do Espírito Santo, assim como Jesus foi em cima e na vida de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele se fará assim para você, sendo o que? Sal e luz, sendo filho de Deus e servo de Deus. Lembre-se que a palavra diz que nós temos que corrigir nossos irmãos com o quê? Com sabedoria. Sabedoria é o temer ao Senhor, ou seja, ter medo do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme ao Senhor, você tem o princípio da sabedoria, que é ter o entendimento e o conhecimento dos seus atributos incomunicáveis e dos seus atributos comunicáveis. Tá bom? Quero deixar aí 1 Pedro. Aqui em 1 Pedro já foi os Pentecostes. Após essa repreensão se passou-se algumas décadas. Aqui o apóstolo Pedro já está idoso. E observe, igreja, observe aqui como ele compreendeu aquela correção, como ele aprendeu naquela correção. Após o Pentecoste, olha a mentalidade do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 4, verso 19, diz assim, o apóstolo Pedro dizendo: portanto, aqueles que padecem, ou seja, igreja, aqueles que sofrem, em algumas traduções, de acordo com a vontade de Deus, ou seja, Jesus sofreu pela vontade de Deus, foi um propósito de Deus. Lembram no Getsemane, antes de ser traído, Jesus orou tão intensamente e ele falou: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, aparta de mim essa responsabilidade, mas que seja feita a sua vontade e não a minha, porque se dependesse de mim, eu não faria, não seguiria. Então o apóstolo Pedro disse: portanto, aqueles que padecem e sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida no seu fiel Criador, no seu fiel Criador, e seguir praticando Então, se você tomar pedrada, se você for desafiado, se você for perseguido, se você for açoitado, se o evangelho que você prega as pessoas não gostam, se a verdade que você diz a maioria não gosta, eu estou fazendo bem para quem? Para Deus, para o Filho, para o Espírito Santo, e está me fazendo bem. Me faz bem explicar, me faz bem preparar essa aula para vocês, me faz bem trazer a verdade para vocês. Doeu em mim e dói em mim. Quando eu leio a palavra, vem muitas correções em minha vida. Eu não posso agir por impulsividade, eu não posso agir no momento de raiva. Eu tenho que ser sábio, eu tenho que buscar sabedoria, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E ele diz:
confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando bem. Ou seja, vai ter elogio, vai ter crítica, vai ter desafios, vai ter pedrada, vai ter proposta. Os caminhos da vereda vai ser estreitos, vai haver muitos obstáculos, mas eu prossigo para o alvo, e o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o Criador de tudo, e é Ele a quem eu confio, e a quem eu me dou ao seu Filho, porque eu quero conhecer o Pai, quero conhecer o lar celestial, a nova Jerusalém, o céu, o terceiro céu, como o apóstolo Paulo disse. Ouvi palavras inefáveis, que o homem não é esse ouvir, mas eu creio e eu irei ver. Eu quero ver os atributos de Deus, eu quero ver a criação de Deus. Ah, mas você vê na terra? Não, estou falando ao terceiro céu, Nova Jerusalém. Então, para prosseguir para o alvo, eu sei que não vai ser fácil, não é fácil para nós cristãos, e eu falo de mim para não colocar ninguém aqui, amém? Vamos lá. Segundo, vimos o primeiro, então ele recebeu um elogio, depois uma crítica bem construtiva para nos fortificar e fortificar ele também. Mas Pedro negou a Jesus. Igreja, olha só, outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria Jesus. E Jesus lhe disse que ele negaria 3 vezes. Isso está em capítulo 26, verso 31 e 35. A primeira vez negou diante de uma criada, no capítulo 26, versos 69 e 70. A segunda diante de outra criada, isso está em Mateus, tá? Que dissera que ouvira com Jesus, ou seja, que viu ele com Jesus, e ele negou. Está no capítulo 26 de Mateus, versos 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou a Cristo diante de várias pessoas. Essa palavra aqui é difícil, tá, igreja? Já me enrolei em casa, vou tentar falar aqui. Praguejando, é isso, né? Praguejando e jurando, ou seja, falando palavras duras ali. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundamente arrependimento. Observe, igreja, que o nosso Cristo, ele tem os mesmos atributos, os mesmos poderes de Deus, a Trindade, o Espírito Santo também tem. E nós lemos, imaginamos e observamos que Jesus ele falou para Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, a gente lê e fala: como é que pode uma pessoa negar a Cristo? Como é que pode uma pessoa falar assim de Cristo? Irmão, eu e você somos cheios de defeitos. Me desculpe se você vai se sentir incomodado, você na live, onde estiver. Você e eu, ninguém é perfeito. Pedro, antes aqui nós vemos a impulsividade dele, vemos a raiva dele, vemos o que? O agir dele de forma aleatória ali. Uma hora ele diz uma coisa, às vezes ele jura, às vezes ele não cumpre, às vezes ele cumpre. Mas Jesus falou: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E ele negou. Mas igreja, entenda que não quer dizer que ele errou, todos erramos, vamos errar e Deus vai perdoar. Não é bem assim não. Observe aí no capítulo 26 de Mateus, vamos abrir Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, está marcando aqui 26 e 75. É isso? Não está certo? Aqui em casa, 75. Aqui. Depois de vocês lerem em casa todo o contexto lá, mas eu estou resumidamente. Ele negou 3 vezes, mas Jesus falou antes, tá? Vocês lerem detalhadamente. Mas o que me chama no final é isso aqui. E então Pedro se lembrou, na hora que o galo cantou, Pedro se lembrou, ele se lembrou do que Jesus falou para ele. E olha só, e no mesmo instante o galo cantou, e então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Por que ele saiu dali chorando amargamente?
justiça tarda, mas não falha. Ele pode atrasar no que você está pedindo, já foi falado isso na sua oração, o que for. O momento é dele, ele é Deus, não tem que questionar isso. Mas ele há de responder sua oração. E nesse momento, quando Pedro lembra que Jesus falou para ele, ele chorou. Houve o que, igreja? Um arrependimento, uma sensação profunda. Sabe quando você faz algo que você mesmo ali, sua carne, seu espírito se incomoda? Naquele momento, houve o que? Pedro saiu dali chorando amargamente, ou chorou amargamente. Houve um arrependimento. Lembra? O Espírito Santo, ele vem nos buscar, ele está apto a nós procurarmos ele, eu e ele, nós. E quando isso acontece, ele faz com que nós somos servos usados para usar uma vida de uma pessoa não cristã para levar ela ao arrependimento dos seus pecados, certo? Ela vai se arrepender dos seus pecados, convencê-la dos seus pecados e levá-la ao pleno arrependimento. Lembre-se que não é a sua carne que vai fazer a pessoa se arrepender, ou um cristão afastado da igreja, não é isso, mas é você, sendo um servo, um homem como Pedro, cheio do Espírito Santo, para que o Espírito, o mesmo Espírito que habitou neles, é o mesmo Espírito que habita em nós, convencer essas pessoas que estão aí fora, precisando de sal, que é o Evangelho, e a luz, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vou repetir uma frase que eu gosto muito, e ela não sai da minha cabeça. O Espírito Santo de Deus, ele não está atrás de pessoas curandeiras, ele está atrás de pessoas obedientes à sua palavra. Fiel é a palavra de Deus. Então Pedro sentiu profundamente arrependimento. Vamos lá. O nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Então, observe, igreja, que a palavra de Deus, ela mostra que homens comuns, tirando Jesus Cristo, homem Deus, homens comuns, todos falharam. E a Bíblia não oculta isso. A Bíblia não oculta o que aconteceu no Éden. A Bíblia não oculta o que aconteceu no Egito. A Bíblia não oculta o que aconteceu com o rei Davi. A Bíblia não oculta o que aconteceu com Salomão. A Bíblia não oculta os defeitos dos seus profetas, dos homens chamados filhos, profetas, sacerdotes de Deus. A Bíblia não esconde o que acontecia antes do exílio da Babilônia. A Bíblia não esconde, ou seja, a inspiração de Deus não esconde a verdade. E nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Jesus não desprezou Pedro. Como assim, Mateus? Vamos seguir. Pelo contrário, quando ele ressuscitou, ou seja, quando Jesus Cristo ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova aos seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Devemos ter cuidado de não descartar as pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. É o que eu falo, igreja. Quando a gente está na igreja, a gente tem que estar apto aqui, dentro do templo, na sua casa, no seu trabalho, onde for. Quando as pessoas entrarem aqui, seja elas opções sexuais diferentes, sejam elas pessoas embriagadas, como já aconteceu também, sejam elas pessoas de outras religiões, nós, como servos de Deus, tendo os atributos de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus, receber essas pessoas, cuidar dessas pessoas, o Espírito Santo vai fazer com que elas se arrependam. Por que, Mateus? Jesus não desprezou Pedro, e quando ele ressuscitou, o anjo disse: vá, mulheres, e dizem a Pedro o que aconteceu aqui. Foi o primeiro que o anjo falou. Aquele homem que tinha uma impulsividade, raiva, era fraco na fé, espiritual na fé. Quantas das vezes, talvez em outras igrejas, não sei aqui, mas outras igrejas eu já ouvi isso, por ser filho de pastor lá anos atrás, falava: pastor Jarvis, seu filho é muito fraco na fé. O senhor é forte na fé, mas o seu filho é muito fraco. O seu filho não vai ser nem os pés do que o senhor chegou. Aquilo não doeu em mim, porque eu era jovem, ainda sou jovem, tá, igreja? Mas aquilo não doeu em mim.
Mas entenda que esse exemplo de Pedro, talvez você que seja aquela pessoa agitada, aquela pessoa que fala na impulsividade, aquela pessoa que promete e não cumpre, aquela pessoa que fala assim: eu vou fazer o devocional, não faz, chora porque fez uma cagada, desculpa falar o termo, mas vamos falar na linguagem aqui, fez algo que, sabe, você chora amargamente. E essa palavra que eu falei é no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quantas vezes não sai isso? Meu, por que eu fiz? Entendeu? Por que eu fiz? Porque veio o arrependimento, igreja. Quando há o arrependimento, quando a gente se arrepende, quando a gente enxerga os pecados, nós, não precisa eu falar: olha, você está em pecado, você está em adultério, você está em racismo, você está em imoralidade sexual, não conversa, falar isso. Não. Mas é quando você se auto dentro de você, o Espírito Santo vai te incomodar de tal forma que ele vai começar a te ajudar, a te auxiliar, falar: ó, Mateus, você falou um palavrão, você falou algo que não me agradou, isso não foi legal, você se sente incomodado. Lembre-se, se você hoje, irmão e minha irmã, se sente fraco na fé, fraco, ou se alguém diz para você que você é fraco, lembre-se do que Jesus fez com o fraco Pedro. Lembre-se disso. Vamos lá. O Espírito Santo transformou a vida de Pedro até a espiritualidade espiritualmente fraca em um apóstolo do Evangelho de Cristo. Olha onde Deus pode levar as pessoas a quem Ele chama para cumprir o seu propósito. Vamos ao próximo tópico aí, próximo capítulo 2. Pedro após os Pentecostes, igreja. Pedro batizando no Espírito Santo. Agora já vemos Pedro em Atos 2, Jesus já tinha ido, o Espírito Santo prometido veio, e olha o que acontece. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se um homem devido ao espanto, homem, né? Outro homem, desculpa, se tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel, e ele disse: do meu espírito derramarei sobre toda a carne, ou seja, toda a humanidade, toda a terra. Isso está em Atos 2:18. Observe que quando Pedro vai pregar, igreja, um homem simples, um homem que não tinha riquezas, trabalhava com peixe, certo? Mas era um homem simples. Ele largou todo o seu empreendimento e foi fazer o quê? Seguir a Jesus. E o seguir a Jesus, ele não pensou, quando a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, viver para Cristo é lucro. É como no caso de Pedro, largar o seu empreendimento para seguir a Cristo do jeito que ele estava. E nesse momento, igreja, quando ele começa a pregar para as igrejas, no dia dos Pentecostes, também após os Pentecostes, Pedro ele prega o Antigo Testamento. Qual é o Antigo Testamento, Mateus? Está lá em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Ele pregou o Antigo Testamento, relembrou a promessa de Deus. E o dia de Pentecostes sabemos que é a passagem, que significa passagem, o hebraico passagem, significa passagem. Ali é comemorada a passagem do povo dos hebreus, do povo do Egito, da saída do Egito. E ali se comemorava, os judeus se comemoravam esse dia, e o dia de Pentecostes. Observe aí, igreja. Vamos ler junto, está aqui atrás? Joel, capítulo 2, 28 e 29. Vamos ler o 28, 29, capítulo 20, desculpa, igreja. Capítulo 2, verso 28 e 29. Isso, olha só, a promessa de Deus. 780 anos antes, tá? De acontecer. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Próximo. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Igreja, Pedro, o povo ficou espantado com esse homem.
que ele começou a pregar com uma eloquência absurda. Ele começou a pregar de uma forma constrangedora. Como assim, Mateus? Ele começou a pregar o Antigo Testamento, lembrando da promessa de Deus e principalmente, arrependei-vos. Quantos e quantas falam que Cristo falou? Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim Pedro concluiu a sua corajosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Para receberem o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos 2:38. Resultado? Quase, igreja, resultado, primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Um homem fraco na fé, um homem débil, um homem impossível, um homem que não cumpria as suas promessas, não cumpria as suas palavras. Deus usando ele para levar essas almas ao eterno Pai. 3.000 almas se renderam. E Pedro pregava bonito, pregava eloquente, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos, batizando eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para receber o dom do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 10. Tá? Vamos lá. Além de Pedro batizado no Espírito Santo, e ali chega no ápice, né, de 3.000 almas ali, quantidade de volume de pessoas sendo, na sua ministração, sendo salvas, alcançadas. Pedro e a cura do coxo. Olha só, a igreja, está pensando que é apenas falar, pregar? Quando Deus quer usar, Ele usa por completo. Ele usa por completo. Além de pegar aquele homem fraco, débil espiritualmente, agora ele já está um homem sábio, usado pelo Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus, temência a Deus, e agora com os dons de manifestação nas igrejas, dom de curar, dom de profetizar. Mas vamos falar da cura aqui do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo de Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Um paralítico pedindo uma esmola. Vamos lá, pedir dinheiro para o apóstolo Pedro. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse. Ele ordenou: levanta e anda. Quem lembramos assim? Jesus Cristo. Se nós buscarmos a Deus, Ele falou: maravilhas e milagres maiores do que eu vocês farão. Nós seremos usados pelo Espírito Santo. Vocês pensam que eu não peço a Deus? Vou falar uma coisa bem íntima aqui, e eu posso falar porque faz parte do assunto, e não me entenda com soberba, não é isso. Falei com a minha esposa já e com meu pai. Meu pai, igreja, ele deve estar assistindo essa live. Meu pai, ele é usado como de cura, e eu já vi isso desde pequenininho, muitas curas, muitas maravilhas. Eu falar aqui é coisa de maluco, talvez muitos não irão entender. E eu falei: Senhor, eu amo pregar a sua palavra, eu amo ensinar da forma que o Senhor me usa, com a sabedoria que o Senhor me usa, mas eu quero estar preparado, e eu quero ter um dom que está em escassez hoje, que é o dom de curar, e não essas profetadas aí, e não curar para me vangloriar, para me engrandecer, mas que os teus servos vejam que, assim como foi lá atrás, hoje ainda há homens e mulheres de Deus que colocam a mão, curam e libertam, e estão cheios do Espírito Santo de Deus. E não é feio pedir isso. Feio é você não entender, não estar preparado e pedir algo que você nem esteja consciente do que é e do que você está pedindo. Agora, quando você tem plenamente a consciência da palavra, quando você entende
propósito de Deus em sua vida, a necessidade da unidade aqui, aí você clama ao Senhor. Pedir uma vez, está na mão do Pai, já tem uma confirmação, Deus já confirmou. E essa confirmação não é assim, olha, não, foi direta, Deus falou comigo grandemente, e eu só estou aguardando o momento dele, para falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou para te servir, que seja feita a sua vontade. Que as pessoas, mesmo nesse mundo de incredulidade, né, a Bíblia diz que no final dos tempos a maldade se multiplicarão, filho matando pai, pai matando filho, né? Mas, voltando para a palavra, terremotos acontecerão, apostasias que a gente vai entrar no assunto logo. E o que a gente mais vê hoje é a incredulidade. Muitas vezes acontece a cura, mas devido a tanta injustiça, tanta falta de amor, tanta falta de Deus, você acaba se tornando um incrédulo. Você acaba não crendo no poder de Deus. Você acaba entrando no legalismo. Qual é o legalismo que já aprendemos? A parte do aquela pessoa religiosa demais, aquela pessoa que se acha sábia demais. E tem aquela pessoa do outro lado do legalismo, ali do legalismo, do formalismo, desculpa, que é a parte de você entender a palavra e viver como um fariseu. Arrota a santidade, arrota a sabedoria, mas você não tem a graça de Deus. Você procura o que? As riquezas dessa terra. Você procura se aparecer para os outros. Você procura se vestir bem, né, como os fariseus faziam. Quando falo se vestir bem, é aparecer, exibicionismo. É isso que eu estou falando. E a palavra de Deus não é assim. Então é por isso que eu pedi para o Senhor. Eu ordeno: levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado e entrou no templo, saudando e louvando a Deus. Entenda que esse homem, a presciência de Deus, usou a Pedro para curá-lo. Observem que esse homem, após ser curado, ele ficou saltando, glorificando a Deus. Ele não fez como aqueles 10 que só voltou um para agradecer. Ele, naquele momento, aquele paralítico, ele foi extremamente grato. Quantas das vezes nós recebemos uma bênção e não choramos, não é verdade? Ou, como já aconteceu isso comigo, de eu receber e nem agradecer a Deus, e só depois de muitos meses eu falar: Senhor, nossa, obrigado, eu tinha esquecido, hein? Que bênção que o Senhor me deu e eu não te agradeci, eu esqueci de agradecer ao Senhor. A gratidão, igreja, é o que mais falta hoje no ser humano, e é de nós isso, tá? E de nós isso, temos que tratar isso. Vamos lá. Louvando a Deus, isso causou um grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, ainda por si, pregar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, pregando sobre Cristo, sobre a morte e a ressurreição. Vamos lá. Enfatizando que o inferno recebeu perfeita saúde, que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Vemos a terceira lição aí, ó. Pedro avivado em outras ocasiões. Vemos Pedro batizado no Espírito Santo, Pedro curando o coxo, usado pelo Espírito Santo, avivado pelo Espírito de Deus. Terceiro, Pedro avivado em outras ocasiões. Quais outras, Mateus? Vamos lá. O avivamento do Espírito na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Lembramos que 3.000 almas se renderam a Cristo através da sua vida. Agora, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Esse fato está em Atos capítulo 4, verso do 1 a 4, tá? Se vocês quiserem conferir na sua casa, pode conferir. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio. Sinédrio é como se fosse o STF de hoje, tá? Ali tinham grandes sacerdotes, grandes doutores da lei, que vinham da escola de Elieu, grande fariseu, que veio um neto chamado Gamaliel, tá bom? Aquele mesmo que ensinou ao apóstolo Paulo, aos pés dele, sobre a lei e sobre a Torá. Sobre o Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus, já falei. Os apóstolos foram interrogados pelos sumos sacerdotes sobre com que autoridade que eles faziam esses milagres. Que autoridade é essa? De onde vem? Como pode? Questionamento, né?
quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo. Esses milagres, esse avivamento que está em nós, esse prazer que está na minha vida, é em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem libertados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e o relataram ao ocorrido, até o lugar onde oraram e tremeram. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado, e por isso houve muitas conversões, quer dizer, que muitas pessoas se converteram ao cristianismo, se converteram e se renderam a Cristo, aceitaram a Cristo como Filho de Deus, muitas conversões ao Senhor. Isso está em Atos 9, 34, 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Vou repetir, tá? Jesus ressuscitou quem estava morto? Vamos falar que vocês não sabem, igreja, pelo amor de Deus. Quem foi Jesus Cristo ressuscitou? Quem? Mateus, você quer dizer que Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope, através dos apóstolos? Sim, igreja. Houve milagres. Eles foram usados. As igrejas, maiorias, não falam isso, com medo de talvez ofender a Cristo, pelas maravilhas talvez iguais que Jesus fez, mas Jesus falou que em meu nome fará muito mais do que eu. E quantas das vezes nós nos tornamos incrédulos? Pode falar, irmão. Uma coisa interessante é que tem uma passagem que os discípulos não expulsam demônios, né? E daí houve um grande aprendizado. Qual foi o aprendizado ali? E pela fé, eles têm mais fé. Você entendeu? Eles ficaram meio assim, com demônio, de repreender. Jesus foi lá com fé. Irmãos, se nós olharmos para, bem lembrado, para os apóstolos, Jesus esteve o tempo todo ali com eles, certo? Jesus estava ensinando, eles eram discípulos. Apóstolos, após a morte e ressurreição de Deus, ele apareceu por 40 dias, lembra? Lá em Atos capítulo 1 eu falei, 40 dias, aí ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, que cumpram a promessa do meu Pai. Aí depois de 10 dias, ou seja, o quintagésimo, que fala, que é os 50 dias da comemoração dos judeus sobre a passagem dos hebreus para fora do Egito, e daí eles saíram e tem essa comemoração. Então Jesus ficou 40 dias, e as igrejas não pregam sobre isso, não, ressuscitou tal e foi, não, igreja, ficou entre eles fazendo o quê? Falando, a Bíblia diz, falando sobre o reino, sobre as coisas do reino. Mateus 40 dias falando sobre as coisas do reino. Como pode? A mesma pergunta, como pode a gente ficar 3 horas orando ao Senhor, 1 hora orando ao Senhor? Quem és tu para questionar se o seu irmão ora 1 hora, 3 horas, 7 horas? Não importa, ali é a intimidade dele. E esses 40 dias, Jesus, aí sim, os seus apóstolos, discipulou de discípulo, de aprendiz, que está aprendendo, para discipulado, que é estar ensinar o Evangelho. Após a profecia do Espírito Santo, daí sim eles foram cheios, revestidos, encorajados, porque se todos eles, assim como eu e você, sem o Espírito agíssemos com a carne, estaríamos aqui, igreja. Eu estou cansado, eu hoje, eu falei com a pastora e com o Vitor, e o Marcinho, você deu carona hoje de carro. Eu estou cansado, hoje foi o dia mais trabalhoso do ano inteiro na empresa. Hoje, estressante também. Cheguei até e falei, Marcelo, eu vou tomar um banho e, Marcelo, o Senhor vai renovar minhas forças. Eu estou cansado, igreja, mas eu sei que ali o Espírito já tem entendimento. Eu estou cansado, eu joguei para fora, mas no meu subconsciente, na minha alma já está dizendo, olha, fica tranquilo, e quem usa sou eu, quem dá sabedoria sou eu, quem dá eloquência nas palavras sou eu, quem usa sou eu. Então eu vou te dar força para pregar. Após a pregação, eu sinto fome, sinto sede, tomo banho de novo e fico me sentindo bem, que eu entreguei o meu melhor. E é assim que todo cristão deve ser. Aí imagine você, lá atrás, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, irmão José?
Imagina só se todos eles agissem pela carne, se eu agisse pela minha carne, nós nem estaremos aqui, igreja. Venhamos e sejamos sinceros, tem irmãos que vêm de longe para cá, tem irmãos que estão aí na live, nesse lindo templo, lá na live da igreja também, na página da igreja, sentados nesse momento no sofá, na mesa, como às vezes eu faço lavando a louça, assistindo vídeos, mas estão ali. Imagine se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, o Espírito Santo na vida desses apóstolos, na minha e na sua vida, para cantar, adorar, fazer o seu devocional, se esforçar, usar os atributos dele diariamente, os frutos do Espírito, igreja. Gálatas 5, amor, bondade, benignidade, paixão, domínio próprio, paz. Esses frutos nós temos que comer, nos alimentarmos e plantarmos as sementes. Nós, como cristãos, tem que buscar os frutos do Espírito, porque a nossa carne, não é o diabo, a nossa carne está lá antes dos frutos do Espírito, os frutos da carne, os desejos da nossa carne, porque, resumidamente, estamos na linha patriarca, o nosso sangue é pecaminoso, a nossa alma é pecaminosa. Se você não tem Deus, se você não tem o Espírito Santo, se você não busca santidade, vai viver na imoralidade. E quando eu falo imoralidade, vou repetir enfaticamente, não é sobre sexo, né? Não, eu não estou falando imoralidade apenas sexual, não é isso? Imoralidade significa viver, busca aí no Google aí, viver sem regras, sem preceitos. Na imoralidade vive o mundo. Eu vivo do jeito que eu quiser, ninguém manda em mim, pastor nenhum vai dar conselho a mim, homem nenhum de Deus aí vai falar o que eu devo ou não fazer. Eu toco a minha vida do jeito que eu quiser, e daí o homem cria 33 mil religiões, como é nos dias de hoje. 33 mil religiões existem hoje. Sabemos que existe apenas um Deus. Aquele que me confessar, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei, eu, Jesus Cristo, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ninguém vai ao Pai, Jesus diz, senão por mim, senão pelo meu Evangelho, senão pela minha graça, senão pelo meu Espírito Santo. Não tem para onde correr. O meu dever, o meu propósito, a minha função é trazer a verdade, o Evangelho de Deus. Dói. O Evangelho de Deus não é isso aí não, irmãos. Vai ser fácil, vai ser lindo, eu vou pregar o Evangelho no meu trabalho, eu vou ser aceito, vou falar de Cristo com uma pessoa, vou ser aceito, eu vou caminhar como cristão, vai ser fácil para mim. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas tiveram vida fácil. E se algum deles, porventura, não nas escrituras, mas se tiveram, eles sabiam que aquilo ali era passageiro, porque as coisas terrenas ficarão, passarão, mas a sua alma, como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4, a sua alma pertence ao Criador. Essa sim, a sua salvação é mais importante do que tudo. Eu, Mateus, uma pessoa que era avarenta, uma pessoa que era gananciosa, arrogante, uma pessoa que era discriminadora, eu discriminava as pessoas. Eu não aceitava pessoas dentro da minha casa, no meu portão, em lugar nenhum. E graças a Deus, hoje, o que eu mais gosto de falar é de conversar e falar do amor de Cristo e trocar uma ideia com as pessoas, ter amor natural de vida de Deus. Amém, igreja? Então, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Pronto, agora vamos partir para a igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes. Olha só, a igreja atual, igreja e os Pentecostes. Como é que está a igreja hoje, atual, e a dos Pentecostes? Como é que foi lá e como estamos hoje? O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus fez a grande pergunta retórica naquela época e está fazendo nesse momento, igreja. Quando ele voltar, será que ele vai encontrar agora a fé no homem? Como é que estará o homem hoje? Como que está eu e você, a sua fé? Vou repetir. Lucas capítulo 18, 8.
Diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, Jesus fala, porventura achará fé na terra? Como é que estará a terra, igreja? Sabemos que a terra não, a maioria não vai estar. Muitos apostatarão. Mateus, como assim? Vamos ver mais, espera aí, vamos ver mais. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa, igreja, imensa. Num tempo como o de hoje, o nosso, há uma necessidade muito grande de um grande avivamento. Olha para a nossa pequena, não mais pequena, tão pequena, né, igreja? Ô pastor, é pequenininha, né? Mas olha para a nossa, comparada às grandes igrejas. Observe aquele que tem o espírito ou a consciência. Observem o que está acontecendo aqui, culto após culto. Observem o que está acontecendo com alguns irmãos, o que Deus está fazendo na vida deles e delas, o que Deus está fazendo na igreja. Lembra da palavra gratidão? Não aconteceu com você, mas seja grato porque está acontecendo com o seu irmão ao lado. O avivamento aqui é real. Pessoas estão mudando o seu caráter. Caráter que é difícil de mudar, porque a personalidade é aparente. Mateus tem uma personalidade forte. É aquela personalidade aparente. O caráter, as pessoas dizem que é difícil de mudar, né? A pedra ali, né? Olha lá, ó. A pedra. Eu comecei, sabe por que eu falei isso? Eu fui conversando com a Aline, aí a Aline, Mateus, eu tenho um jeito cheio de pedra. Mas eu gostei do jeito dela falar. É uma personalidade que ela tem. Vocês estão entendendo, igreja? Entenda que todos nós temos uma personalidade, um caráter. Mas quando é Cristo, quando há um avivamento, as pessoas, aquilo que a ciência diz que o caráter não muda, aí sim, Jesus com o seu Espírito vai mudando o caráter e a personalidade da pessoa. Por exemplo, eu, Mateus, falava muito palavrão, mas muito palavrão. A pastora também, né, pastora? A senhora comentou, né? Demais. Já falei todo assim, eu era raivoso, briguento, nossa. Mateus, você é santo hoje? Não, igreja. Já falei para vocês do meu espinho, tá? Eu sou raivoso ainda, mas eu faço como Deus falou para Caim. Como assim, Mateus, você está se comparando a Caim? Não, eu gosto de sempre frisar isso. Lá em Gênesis capítulo 4, versos 6 ao 7, antes de Caim matar Abel, Deus fala: Caim, o pecado está à porta, no 6. Aí no 7, Deus fala: domine o seu pecado. Eu tenho isso em mim. Eu tenho esse fruto da minha carne. E é isso que eu tenho que dominar. As osciladas que o inimigo prepara para mim, como servo de Deus. Passei por uma experiência aí, duas semanas atrás, aqui, preparou um negócio, né, pastor, uma emboscadinha aí para mim. Mas eu estou falando da minha própria família, até igreja. Estou falando de mim aqui, família, emboscada, coisa minha, pessoal. Mas graças a Deus, Deus vai direcionando as peças ali e vai fazendo que aquilo não se prolifere, porque vocês, alguns aqui os novos, estão acostumados com o Mateus aqui agora, mas o Mateus, aquele raivoso, aquela pessoa que, sabe, que está em mim, mas que eu estou dominando, estou controlando, entendeu? Então às vezes dá um Pedro aí, vocês dão um Pedro em mim, igreja, dá uma pedra em alguém aí também, tem problema. A questão é, domine isso. Domine o que te faz mal, o que faz mal para o Evangelho. Irmãos, pelo amor de Deus, não que a Aline está, né, comparando que ela falou a palavra pedra, né, Aline? Fica com raiva de mim, não. A Aline falou que vai pegar lá fora, hein? Meu Deus do céu, eu vou ter que ser correndo depois do tudo. Mas não foi essa a comparação da igreja, apenas só para entender a parte da descontração aqui, que é a parte da palavra pedra. Então, como é que estará a fé? Observe, igreja, aí, vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus capítulo 24, verso 4 e 14 ao diante. Jesus, ele vai falar, perguntaram para ele como que seria a sua vida, como que estaria o mundo. E olha só, igreja, preste bastante atenção no verso 4 e diante. Mateus capítulo 24, verso 4 em diante.
Deixa eu colocar aqui, senão vou sair. Achei, pronto. Vamos lá, 4. Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, ou seja, o nome de Jesus, dizendo: eu sou o Cristo. Quem já viu aquele Henrique Cristo lá? Vamos falar da atualidade. Henrique Cristo. Quem já viu? Eu assisti muito Pânico na TV. Nossa, era da hora, né? Na cabeça, nossa, era show de bola. Eu amava aquele programa, igreja. Eu amava. O pessoal da live aí deve estar todo dando risada, porque quem me conhece sabe. Então, quando eu leio essa passagem, eu lembro desse homem que se dizia Cristo. Aí Cristo, né? Eu sou Deus, Pai e tal, e debochava de Cristo. Porque muitos virão em meu nome, por isso que eu lembrei dele, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E vocês, Jesus continua dizendo para a igreja, Jesus, não os apóstolos, Jesus. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem. Igreja, Jesus fala para você e para mim: não fique assustado com o que está acontecendo no mundo. Também não fique surpreso, porque já foi profético, já foi profetizado, e ele é fiel para cumprir. Não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Não vamos fazer igual Pedro: Senhor, por favor, não, Senhor, tenha misericórdia da humanidade, Pai. Aí Jesus vai falar: fique para trás, Satanás. Lembre-se de Pedro, não queira orar para quebrar o propósito, o plano de Deus. Não caia nessa oração de orar. Temos que orar sim pelas nossas vidas, alcançar as almas, mas orar para que o mundo se conserte, igreja, é você fazer o que Pedro fez. Fala: Senhor, não vai ser crucificado, não deixe que crucifiquem, não deixe que atrás de mim, Satanás, porque as suas palavras causam discórdias, suas palavras são enganadoras. Está entendendo, igreja? Assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Ou seja, haverá terremotos, haverá pessoas falando que é Cristo, mas isso não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra rei, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Tá, igreja? Princípios ou princípio das dores, em algumas versões. Vocês serão entregues. Olha, igreja, tem pessoas que falam que a igreja vai subir e tal. Igreja, toda a igreja primitiva, Esmirna, já preguei aqui sobre Esmirna, o que faziam com os cristãos ali naquele teatro, chamado de teatro, onde jogavam os leões ali a semana sem comer. E os cristãos da igreja, no primeiro século, após o primeiro século ali, sendo jogados para os leões comerem eles. Policarpo, grande bispo da igreja de Esmirna, tá? Ele foi queimado numa fogueira, vivo. Irmãos, irmãs e crianças, cavalos, tinha uma brincadeira entre eles lá, 2 cavalos em 2 extremidades, amarrando pés e mãos opostos, e os cavalos até quebrarem os seus membros. Estudem a cultura dos romanos, os jogos dos romanos. Observe que os jogos de futebol hoje tem um estádio, uma plateia para assistir aquele jogo. Imagina o futebol de hoje, naquela época. Quem conhece o Coliseu de Roma sabe o que eu estou falando. É aquilo ali. E na cidade de Éfeso tinha também um teatro ali. Tem um teatro até hoje, as ruínas. E os cristãos eram o quê? Mortos. Em nome de quê? Jesus Cristo. A igreja era o quê? Perseguida. Não pense que a igreja hoje não é perseguida. Vai, se está sendo uma igreja, vai ser perseguida. Se o cristão vai ser, vai. Por que vai, Mateus? Aqui, está pensando que sai da minha boca? Foi Cristo que falou. Preste atenção. Verso 9: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome, você vai morrer. Como assim, Mateus? Sim. Vá lá no Estado Islâmico lá, falar que você é cristão. Vá lá.
Eles gostam de um americano, viu? Eles gostam de um americano. Igual americano jornalista, eles sequestram, matam, tá? Estão falando politicamente. E o cristianismo? O que é falado na Coreia do Norte? O que acontece com os missionários que são encontrados lá pregando a palavra de Deus? Eles são o quê? Cuidados? Eles são orientados? São torturados, igreja, para pegar mais cúmplices do Evangelho de Deus. Aí é por isso que Jesus fala: entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. O que estamos vendo hoje nas igrejas aí? O que estamos vendo nas condutas dos cristãos, dos filhos de Deus, os exemplos dos filhos de Deus na atualidade? Escandalizando, cantores traindo suas esposas, esposas cantoras traindo seus esposos, maridos sendo infiéis, pastores se relacionando com outras mulheres fora do casamento, totalmente contra o que foi ensinado por Cristo, totalmente contra os atributos de Deus, totalmente contra também o que Paulo ensinou. Aquele que almeja o episcopado deve ser marido de uma só mulher, tal. Totalmente contra a palavra, escandalizando, trair e odiar uns aos outros. Foi eu que falei isso. Foi igreja. O próprio Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Olha a maldade hoje no mundo. Sai aqui, ó, pedir um arroz. Pode sair. Se uma pessoa, Deus abençoe que uma pessoa entregue um arroz para você, se ela tiver, lógico. Mas não é igual antigamente, igreja. As pessoas tinham mais amor pelas com as outras. Eu lembro quando eu morava na periferia, as pessoas ali, a gente dividia um prato, pedia um arroz, tal, dividia, às vezes faltava um açúcar, aquela coisa, sabe, de união. Mas a maldade do quê? Odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriarão. Devido a muita maldade, muitos homens e mulheres de Deus esfriarão os seus amores, o seu amor, o atributo, o grande atributo. Paulo diz na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 13, de que adianta você profetizar, do que adianta você curar, do que adianta você falar em línguas estranhas, do que você fazer, se não tem amor, de nada valerá. Se você não tiver um atributo de Deus, buscar esse amor, não vai adiantar. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que fica firme, olha aí Deus encoraja nós, Jesus encoraja nós, a mim e a você. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Igreja, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. O salvar é estar no habitat de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em toda a sua criação. A nova Jerusalém que é descrita em Apocalipse, os querubins, os serafins, os arcanjos, e tudo que há também escrito em Apocalipse. E ele termina: e será pregado esse evangelho do reino. Olha só, igreja, aí Jesus fala, é tudo isso que está acontecendo, por mais que tenha maldade, por mais que tenha tudo que está tendo, Jesus ainda falou: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, terá muita maldade, escândalos, igual está acontecendo na televisão, muitas e muitas maldades, muitos falsos profetas, muitos apóstatas. E o que vai acontecer? Aí sim, se multiplicará o evangelho de Cristo, até vir o fim, e é o que vai acontecer. Igreja, vou ler rapidinho aqui. Os tempos da multiplicação da iniquidade. Jesus alertou os seus discípulos para as principais características do fim dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Já vimos sobre isso. A igreja será arrebatada. A parábola das virgens, das 10 virgens, Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13, diz assim: mas especialmente às cinco prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, como está em Efésios 5, 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro,
que anelava pela vida do Senhor da maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Quando Jesus, está aí em Tessalonicenses, chamar, os mortos ressuscitarão, os vivos que estarão serão segundos, e ele chamará a sua igreja, assim como foi em Atos, como ele saiu depois de 40 dias, ele saiu, foi até dentre as nuvens, desceu 2 anjos e perguntou para os discípulos: por que vocês estão tristes, se da mesma forma que ele foi, ele virá? A palavra diz que ele virá dentre as nuvens, da mesma forma que ele foi. Conclusão, igreja: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes, o Pentecostes dele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria, de poder, para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Se coloquem de pé, vou entregar para a pastora. Pode falar, irmão. No sentido de respeito dos flagelos, destruição do Pedro, está nos livros históricos do mundo, a respeito da Inquisição, onde cristãos eram queimados vivos, em um poste amarrados, eram queimados vivos. Isso bem depois, no tempo da Inquisição, e a igreja que praticou isso daí nunca foi apostólica, sempre foi romana, mas nunca foi apostólica. Isso. E eu deixei bem claro nisso aí, sobre um exemplo da igreja de Esmirna, o que aconteceu lá, foi no Império Romano. Nero já tinha passado, tá? Era o Somprocur, que era o governador, que era considerado o governador e imperador daquela época. Somprocur, acho que é o nome específico. Então, entenda, igreja, que todos os reinos que são levantados, reinos a não ser de Deus, eles são quebrados, são destruídos, aí são levantados outros. Aqueles espíritos, palavras falaciosas que o apóstolo Paulo diz, vivem nos nossos dias de hoje, só que de outros modelos, no hinduísmo, no ceticismo, no ateísmo, no agnosticismo. Amém, igreja? Então, devemos estar preparados. Pode falar, irmão. Se encaixa bem essa última passagem da Bíblia, está em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque para que isso não acontecerá antes que primeiro venha a apostasia. É aí que eu ia entrar agora. Isso. O que significa apostasia ou apostatarão? A palavra grega do texto original significa afisteme. Afisteme. O que é isso? Apostasia ou apostatarão, quando está escrito. A palavra original do grego é afisteme. Significa retroceder, afastar-se, remover. Ou seja, retroceder o Evangelho, retroceder a Cristo, se afastar de Cristo, remover e desfazer o Evangelho de Cristo. Esses são os apóstolos. Muitas pessoas interpretam como apóstolos aquelas pessoas que não conheceram a Cristo. Não é, são as piores. São as que conhecem a Cristo, conhecem a Deus, o Filho e o Espírito Santo. Esses são os apóstolos. Eles retrocederam o Evangelho, eles removeram o Evangelho, eles condenaram o Evangelho, eles excluíram o Evangelho de si, eles apostatarão. Eles são os apóstolos. Amém? E também um texto está em 1 Timóteo 4:1 que diz: ora, o Espírito, o apóstolo Paulo diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Estamos aprendendo o que aqui? Espíritos enganadores, espíritos de demônios. O que a gente está aprendendo aqui hoje? É para você, meu irmão e minha irmã, onde esteja, você não se enganar. O que foi ministrado aqui foi a palavra, não foi o Mateus. Amém? Vou fechar o olho. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso, pela sua palavra entoada em nossos corações, Deus. Te agradeço por essa oportunidade,
pela vida dos nossos pastores, pela liderança da igreja, por toda a membresia presente nesse local, pelos irmãos da live, do YouTube, do Facebook, do Instagram, onde esteja essa live, ó Deus, que o Senhor seja presente, se faça presente na vida dessas pessoas, que eles não se apostatarão, meu Pai, e não seja uma apóstata da fé, da sua fé, do seu evangelho. Com esse ensino, ele não possa ser enganado com sussurros de demônios enganadores e doutrinas e ensinos de demônios. E assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja?